Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires, bem-vindo, bem-vinda ao Instituto Fabiano Pires. Nós vamos começar agora mais uma sequência de vídeos e dessa feita nós vamos falar especificamente com jovens e também com adolescentes. Vocês sabem muito bem que essa fase é muito importante para a vida de todas as pessoas e evidentemente não só para a vida individual, mas para a vida coletiva, ou seja, no âmbito daquilo que nós chamamos de sociedade. Eu quero começar esse vídeo falando justamente sobre as decisões do jovem cristão na construção da sua história. Nós teremos aqui 5 vídeos subsequentes, esse é o primeiro deles, e nós vamos começar justamente com essa premissa, ou com essa ideia de falarmos um pouquinho sobre decisões. E eu quero mencionar um personagem bíblico muito conhecido chamado Daniel. Daniel, todo mundo sabe, figura aí entre os nossos profetas, ou o seu livro está inclusive inserido dentro dos profetas maiores. E esse moço, ele tem muito a nos ensinar. Inclusive, o seu livro começa com ele muito jovem e termina ele já numa idade muito senil, já numa idade avançada, porque Daniel passou muitas décadas trabalhando e servindo a Deus, evidentemente passando por reinos. Mas o seu livro inicia justamente falando de Daniel na corte do rei da Babilônia, quando ele e seus amigos e uma série de outros jovens também escolhidos haviam sido colocados à disposição de estarem sendo preparados para que pudessem trabalhar naquela corte. A grande questão é que esses jovens, dentre tantos preparos, inclusive de estudo, eles também deveriam passar pelo preparo relacionado à sua parte alimentar. E diz a Bíblia Sagrada, muito especificamente no capítulo 1 versículo 8 de Daniel, que Daniel colocou no seu coração não macular a sua vida, de alguma forma não manchar os seus princípios e valores, inclusive comendo aquelas comidas daquele reino. E diz a Bíblia Sagrada que ele conseguiu o favor do funcionário do rei para isso, inclusive foi feito um teste com ele e seus amigos durante alguns dias, e depois que esse teste foi vencido, Daniel passou um bom tempo, ou por que não dizer todo o período de preparo, justamente comendo apenas frutas, legumes, verduras e bebendo água. Ele não tinha obrigação de comer dos banquetes do rei, muito menos de beber do vinho do rei. E isso é muito interessante para nós analisarmos, justamente porque fala de alguém que tem convicções. Daniel era um rapaz que tinha muita convicção daquilo que ele queria. E todos nós sabemos que, enquanto pessoas, nós nascemos, evidentemente nós crescemos e desenvolvemos. Então, na verdade, nós nascemos como crianças e nós não nascemos sabendo coisa alguma. Pelo contrário, na medida que nós vamos crescendo, vamos passando por processos, vamos passando por situações de aprendizagem e nós vamos amadurecendo. E, evidentemente, cada momento da nossa vida conta, tanto os momentos bons quanto os momentos não tão bons, porque, na verdade, nós vamos fazer uma somatória de pequenas partes que vão formar o todo da nossa própria existência. Inclusive, a preocupação de eu estar gravando esses vídeos é justamente porque nós estamos vivendo um momento delicado na nossa sociedade, muito especificamente delicado no que se relaciona à cooptação das pessoas mais jovens para algumas situações que são completamente contrárias à Bíblia Sagrada. E eu falo muito especificamente então com adolescentes e jovens que já estão entrando na faculdade ou na universidade e que precisam ter seus valores muito sólidos, muito firmes. Nós temos hoje movimentos pseudo-organizados na nossa sociedade que estão tentando por todos os meios cooptar essa turma mais jovem para que eles possam estar realmente mudando os seus conceitos e valores, principalmente relacionados à sua própria sexualidade e também no contexto daquilo que acreditam no que tange a família. Isso nos preocupa muito, não só como educadores, mas como religiosos, nos preocupa também como membros de uma sociedade organizada. Inclusive, esses movimentos são muito espertos no que se relaciona à perspectiva de repente, trabalhar essa turminha mais jovem. Por exemplo, eles sabem que uma criança até 7, 8 anos acaba absorvendo tudo aquilo que ouve e vê e carrega isso por toda a sua vida. E os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, evidentemente, também vão passar por esse momento. Inclusive, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a pré-adolescência vai dos 10 aos 14, a adolescência propriamente dita vai dos 15 aos 19. E no contexto social, nós sabemos que a partir dos 20, até ali por volta dos 24, nós temos aí os adultos jovens. E cada fase dessa, evidentemente, ela é vivida através de mudanças, sejam mudanças físicas, mudanças emocionais, espirituais,
inclusive mudanças realmente de relacionamento, porque na medida que as pessoas vão crescendo, elas vão se relacionando e vão mudando, inclusive, alguns conceitos e a forma como elas se relacionam. E as melhores decisões que todas as pessoas podem tomar é justamente aquelas decisões quando elas possuem uma base de princípios e valores muito sólida. E é essa a nossa preocupação. Inclusive, para tomar essas decisões, cabe aqui algumas perguntas muito preponderantes. Por exemplo, você sabe quem você é? Você, enquanto pessoa, sabe quem você é? Segunda pergunta, você sabe o que está fazendo aqui nesse mundo presente? Você sabe que é um projeto de Deus ou você acredita que é uma obra do acaso? O que você quer da sua existência? O que você quer para o seu presente momento, que é um lapso temporal aí entre o seu nascimento e a eternidade? Em que você acredita e em quais pessoas você acredita? Quais são os seus princípios e os seus valores de vida? Esses princípios e valores possuem realmente um fundamento sólido? Percebe que são perguntas aparentemente simples, mas que demandam, na verdade, da nossa parte, uma série de perspectivas no sentido de nós estarmos nos observando para que nós possamos nos conhecer melhor e, consecutivamente, nós possamos também trilhar o nosso caminho, trilhar a nossa vida com decisões cada vez melhores. Inclusive, eu sempre digo que o quanto antes toda pessoa tiver contato com a palavra de Deus, principalmente com o Evangelho, de fato, isso é muito bom. Apesar de que nunca é tarde. Eu, particularmente, tive contato com o Evangelho aos meus 16, mais ou menos entre 16 e 17 anos, e hoje, já com 48, nesse exato momento que eu estou gravando para você, confesso que acho que o Evangelho chegou na minha vida num tempo muito oportuno, e nós precisamos ter esse contato com o Evangelho justamente para que nós possamos estar definindo valores e princípios de vida. Dentre eles, eu poderia, por exemplo, citar os valores relacionados, como eu mencionei agora há pouco, sobre a sua sexualidade, os valores relacionados com relação às questões de família, valores relacionados com relação às questões da sua vivência no âmbito pessoal, enquanto ser humano inserido num contexto social, também os seus valores relacionados a temas importantes da sua vida, como namoro, noivado e o próprio casamento, valores relacionados também com relação à sua profissão, o que você vai ser da vida, e daí por diante. E é mais que evidente que Deus está muito interessado em nos acompanhar nessas decisões. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus, o Deus que nós servimos, está muito interessado em nos acompanhar, em nos ajudar a tomar as melhores decisões. Agora é mais que evidente que para que nós possamos tomar essas decisões de forma mais acertada, nós precisamos estar mais em contato com a palavra de Deus. Inclusive, fica uma pergunta aqui para você. Você tem o hábito de ler diariamente a palavra de Deus? E quando eu digo ler, não é apenas ler esporadicamente, não é ler apenas superficialmente, mas é ler a Bíblia com a perspectiva de meditar, de se aprofundar, de conhecer, para que você possa aplicar essa Bíblia na sua vida. Você tem esse hábito? Se não tem, é preciso que você passe a tê-lo o mais rápido possível, porque lendo a palavra de Deus, evidentemente você vai construir sua base de valores. Daniel conseguiu fazer aquela proposta para aquele servo do rei, para que ele não se contaminasse com os manjares do rei, porque Daniel tinha, além de uma base de valores muito sólida, Daniel também tinha princípios muito firmes de vida. E nós precisamos também ter. Eu queria que você parasse para pensar nessas questões que eu estou aqui introduzindo para você. Esse é apenas um primeiro vídeo, depois nós teremos outros 4, porque na verdade são base fundamental, inclusive para os processos pelos quais você vai passar, como por exemplo, na sua formação profissional. E como a minha perspectiva aqui é falar um pouquinho justamente sobre faculdade e universidade, a minha pergunta para você é: quem será você no âmbito profissional? Você já tem isso definido? Você já entrou na faculdade e universidade? Ou você ainda vai entrar para esse processo de estudos? É uma pergunta que você precisa se fazer, é uma pergunta que você precisa ter uma resposta muito firme para que as decisões sejam de fato muito bem tomadas. E isso é assunto, evidentemente, que eu vou discutir com você em detalhes no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe e até lá.